Para quem está no futuro, boa tarde, boa noite, como vocês estão? E aí, quais são os seus pedidos para o universo? Vocês têm pedido o que ao universo? Bom dia. Quase que eu não faço essa live, mas estamos comprometidos com vocês aqui. Ontem eu coloquei não, eu escrevi uma mensagem lá nos meus grupos de do WhatsApp, perguntando sobre o que eles querem saber sobre pedir ao universo, pedir dinheiro. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Eu tenho percebido nesses últimos dias, assim, alguns pedidos que eu fiz ao universo chegando com total facilidade e de formas inesperadas, assim. Então, eu já vou dizendo que a base do que eu vou falar aqui é Access Consciousness. E a maioria do que eu vou falar aqui, não tirei da minha cabeça, faz parte das coisas que eu estudo, que eu trabalho, e de um livro chamado Sendo Você Mudando o Mundo. Tá? Incrível esse livro. Então vamos lá. Você gostaria de escolher algo diferente, mesmo que você não saiba como essa realidade vai criar isso para você? Você não precisa saber o como. A função do como é do universo. O universo, ele que vai satisfazer você nesse ponto. Você só precisa escolher e pedir. E então seguir. E tem uma coisa muito interessante, né? Você está falando de pedir dinheiro, pedir paz. Dinheiro é um ponto muito comum das pessoas pedirem. Então, assim, se você está pedindo por dinheiro, primeiro, qual é a base do seu pedido? Porque o que a gente está vibrando é muito mais relevante do que o que a gente está dizendo com as palavras, do que o que a gente está verbalizando. Qual é a energia por debaixo do seu pedido sobre dinheiro? Ah, eu quero dinheiro para, né? Por que você não pede o fim e não o meio? Ah, eu quero dinheiro para comprar um carro. Pede pelo carro. Ah, não, Tulha, mas eu preciso do dinheiro para ter o carro. Será? Será que não tem uma possibilidade diferente aí disponível? Né? Então, pede o meio, o fim, onde você quer chegar, o que de fato você quer pedir. No Access, a gente diferencia humanos de humanoides. A gente fala isso no curso de base. Os humanoides são pessoas que são diversas, são pessoas que gostam de várias coisas, que têm pensamentos diferentes dos outros. Normalmente, humanoides se sentem muito errados. E humanoides gostam da vida, de desfrutar a vida. Dinheiro não faz muito sentido para humanoide. Então, pedir por dinheiro talvez não seja bem o que de fato você deseja. E quando a gente faz pedidos para o universo, a gente tem que ser claro no nosso desejo. Pelo menos energeticamente claro, né? A energia seja clara no seu pedido. Quando a gente fala assim, né? Pedir. Ok, Tuila, tem que pedir. Mas a gente acaba tendo o pressuposto de que pedir não é possível. De que pedir, é só pedir e vou receber? Sim. A gente esquece de uma das leis universais. Bom dia, que é a lei de livre-arbítrio. É uma das leis que são inquebráveis, são imutáveis, e a gente não pode dobrar essa lei, né?
Isso também se fala em vários livros, né? No Kybalion, no Theta Healing, e aqui eu vou trazer a visão de Access Consciousness. A gente tem um universo de livre-arbítrio, mas a gente tem crenças de acreditar que a gente não pode mudar. Se a gente tem uma lei de livre-arbítrio, por que a gente mantém as crenças que a gente não pode mudar nada? Que as coisas são como são e a gente não pode mudar isso. Por que escolhemos o trauma? Por que escolhemos a dor? Por que escolhemos o drama, a infelicidade, se a gente tem um universo de livre-arbítrio? Jogando aqui só para a reflexão. Então, partimos de uma base que a gente primeiro precisa reconhecer que a gente tem possibilidades de pedir, reconhecer que a gente tem a capacidade de mudar, apenas escolhendo. Reconheça a sua capacidade de escolher e de mudar. Não sei se vocês já viveram algo na vida de vocês, tipo assim, as coisas estão caminhando do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, e aí você infeliz, insatisfeita, você diz, chega, não quero mais isso. Você fez uma escolha quando você fala isso, né? Chega, não vou mais escolher isso, eu vou mudar essa merda. Isso é uma energia de escolha. E aí você tá dizendo, eu vou mudar isso. E aí você vai lá e muda. Porque você escolheu, né? Você escolheu ali acessar alguma possibilidade diferente. Essa realidade que eu estou vivendo não dá mais. Quais são as possibilidades? O que tem aqui que eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente? Então, o primeiro ponto primeiro reconhece que você pode mudar qualquer coisa. Sim, porque nós temos um universo de livre-arbítrio à nossa disposição. Tá? E começar a parar de usar o passado como base para o seu futuro. Porque não adianta nada a gente dizer assim, vou mudar. Mas aí você usa o seu passado como base e você vai mudar para mais do mesmo. Consegue perceber? Você vai mudar sempre para o seu ponto de referência no passado. Você não vai mudar para algo mais expansivo e completamente diferente do que você já viveu. Então, reconhecer que você tem um universo de livre-arbítrio e que você pode mudar qualquer coisa. Segundo, olhar mesmo para frente, sem trazer as bases do passado para criar o seu futuro. E aí é onde a gente acaba girando em círculos, né? Criando as mesmas situações com roupinhas diferentes, né? É muito comum a gente observar isso quando se fala de relacionamento, né? São as mesmas pessoas que passam pela sua vida, só com corpos diferentes. E aí se repete os mesmos padrões, né? E aí isso tem mudança quando a gente olha para as crenças, quando a gente olha para as dores, para os traumas que ainda estão te puxando para o passado. Tá? E aí, o universo, ele é fluxo. O universo, ele é fluxo constante de dar e receber. O universo, ele é abundante. Ele nos dá um banquete todos os dias. A gente que escolhe comer menos, pegar menos desse banquete. E aí vem um ponto interessante, porque tudo que eu tô falando aqui, eu não sei pedir, preso ao passado, não tenho possibilidades, não reconhece o universo de possibilidades, isso tudo tá baseado na mentira da escassez, certo? Porque a escassez é uma mentira que faz a gente girar em círculos e faz a gente gerar ganância.
O que gera a ganância, gente, não é o dinheiro, não é a riqueza, é a escassez. Você fica obcecado por dinheiro. Aí é a ganância. Não é sobre ter mais ou ter menos, tá? Quando você coloca o dinheiro como fonte da sua vida, aí você gera ganância. Mas quando a fonte da sua vida é você e você tem outros objetivos com a sua riqueza, seu dinheiro, não é sobre o dinheiro em si, né? Bom dia, Carlinha. Se tiverem perguntas, podem colocar aqui, tá? Então, o universo ele é fluxo de dar e receber, e isso é abundante, mas a gente acaba tropeçando na mentira da escassez, acreditando que não tem o suficiente, não posso pedir, não pode sonhar alto demais, tá? Então, assim, se o universo é fluxo constante de dar e receber, será que o universo já está te presenteando com alguma coisa e você não está recebendo? E caiu uma grande ficha aqui na minha cabeça. Será que é só o seu receber? Um outro ponto da nossa conversa vai chegar nesse lugar do receber. Porque se a gente pede, a gente precisa estar aberto a receber. Gente, receber é uma coisa incômoda. Não é tão confortável não. Mas a gente fala disso já já. Então assim, eu falei de 2 pontos aqui: reconhecer sua capacidade de escolher, parar de trazer o passado como base para o seu presente e futuro. E um terceiro ponto é: quais são as suas definições, conclusões e julgamentos sobre pedir? Você é uma pessoa que tem facilidade de pedir coisas aos outros? Você é uma pessoa que não vê problema em pedir ajuda, pedir sei lá o quê? E ter a disposição de receber o sim ou não? Qual é o seu ponto de vista sobre pedir? Porque, por exemplo, eu ainda reconheço pontos de dificuldade em pedir, porque eu carrego na minha história pontos de vista sobre pedir que é incômodo, eu não quero incomodar a pessoa, eu vou ser uma pessoa chata se eu estiver pedindo, eu vou mostrar uma fraqueza, vou mostrar que eu não sou perfeita, eu vou ouvir um não. Então, assim, tem muita coisa sobre pedir. E aí já barra, né? Pedir, como é que eu vou exercitar isso? Tendo a disposição de começar a pedir as coisas para as pessoas, pedir as coisas para o universo, pedir. Já tem gente que não tem tanta dificuldade nesse ponto, né? É uma pessoa pidona e tá tudo certo. Mas o que você tem ali por debaixo que te impede de ter mais facilidade com pedir as coisas? Mesmo se você receber um não, mesmo se você receber um sim, mesmo se você não tem nenhuma resposta, né? Um completo vácuo, mas exercita pedir, exercita começar a pedir. A gente está falando aqui de pedir ao universo. Se o universo é infinito e abundante, e a gente tem um universo de livre-arbítrio disponível para nós, os nossos pedidos não tem forma, não tem possível e impossível. Se você começasse a pedir algo que você considera impossível, talvez seja esse o ponto de começar. Começar a pedir algo impossível, porque você não tem forma com aquilo. Bom dia, Nádia. Certo? Então,
Quais são seus pontos de vista sobre pedir? O que te impede de pedir mais? E é uma coisa assim, né? Eu achava que eu pedia muito ao Criador, ao universo. Eu achava que eu pedia muito. Mas não. Eu vivenciei dias com pessoas que me mostraram que era essa energia dos pedidos. Tem que pedir por mais e pedir sempre por mais, extrapolar as nossas barreiras do que é possível e que é impossível, porque o que é impossível, o que é possível, é julgamento. Você está baseando isso, as suas possibilidades ou não, em uma realidade de limitação, tá? Então, assim, terceiro ponto, quais são os seus julgamentos, conclusões, definições sobre pedir, tá? E aí, peça e receberá. A gente já ouviu isso, né? Só que em algum lugar a gente não acredita nisso. Só isso, pedir e receber? Como assim? Mas tem jeito certo de pedir? Que hora pedir? Como pedir? Vou falar disso daqui a pouco, tá? Então, assim, quando você faz um pedido para o universo, não tem necessariamente, eu já vou responder uma das perguntas das meninas lá do grupo, que perguntou, tem forma certa de pedir? Se não tem forma certa e errada de pedir, mas tem você estar consciente da energia por trás do seu pedido, sabe? O que você está pedindo com qual energia? Ok, vamos voltar para o pedido de dinheiro. Estou pedindo por dinheiro, estou pedindo por dinheiro, estou pedindo por dinheiro. Qual é a energia por debaixo disso? Será que é uma energia de escassez? Porque eu quero dinheiro para pagar as minhas contas, eu quero dinheiro porque está faltando, eu quero dinheiro porque eu quero criar a minha vida, eu quero criar um projeto magnífico. Qual é a energia por debaixo? Né? E vai começando a fazer perguntas para chegar a essa energia base e o que realmente você está pedindo. Né? Porque a gente às vezes fala assim, a peça receberás. A gente acha que não vai receber. Gente, a gente recebe. E o que você está pedindo? De verdade, assim, se todos os pedidos que você fizer, assim, da boca para fora, você receber, será que você vai ter mais cuidado sobre o que você está dizendo? Porque uma das coisas que eu recebi do universo foi assim, da boca para fora. Eu falei, eu pensei, eu verbalizei isso. Semanas depois apareceu. Do jeitinho que eu tinha dito. Então, assim, aparece. Vamos ter também esse cuidado de entender o que a gente está pedindo. Entender a energia por detrás e o que realmente a gente quer pedir. É pelo dinheiro? Verdade é pelo dinheiro? Não. O que eu quero fazer com esse dinheiro? Ah, eu quero comprar a minha casa. Ok, então pede pela casa. E aí começa a trazer a energia e fazer perguntas, né? Onde é que é essa casa? Como eu quero me sentir nessa casa? Eu quero que seja um processo com facilidade ou não? Eu quero que, sabe, vai colocando as perguntas para você ter mais clareza do que você quer pedir. Ah, eu quero fazer uma viagem. Ok. Vou pedir pelo dinheiro para a viagem? Não. Você já vai pedir pela viagem. Já vai fazendo perguntas. Para onde? É sozinha? Não é sozinha? E vai colocando elementos no seu pedido, clareza, para você saber exatamente o que você quer pedir. Tá? Ah, por um relacionamento? Então, começa a fazer perguntas do como é que eu gostaria que fosse essa pessoa, de fato, o que, que eu gostaria de me sentir estando com essa pessoa, né? E vai fazendo isso. Uma pessoa da mesma cidade, de outra cidade, uma pessoa estrangeiro, vai começando a fazer perguntas para você entender melhor o seu pedido, né? Porque fazer perguntas abre possibilidades.
Então, assim, tem jeito certo de fazer pergunta? Não. Tem jeito certo. Oh, perdão. Tem jeito certo de fazer pedido? Não. Mas começa a investigar a base energética do seu pedido e o que realmente você quer pedir. E começa a fazer perguntas. O que se requer para que eu tenha a minha casa? O que se requer para que eu crie a minha casa? O que se requer para que eu faça essa viagem? Que energia eu posso ser hoje para já ter isso disponível? Onde está? Com quem que eu devo falar? Aonde é que eu devo ir? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira ação? Esse tipo de pergunta te empurra para frente. Não perguntas que dizem, por que que ainda não chegou? Poxa, por que que sempre é difícil para mim? E perguntas que têm julgamento, né? Por exemplo, o universo que se requer para que a pessoa certa apareça. Certo é julgamento, né? Certo e errado, né? É separação, é dualidade. Então, procura fazer as suas perguntas sem os julgamentos, né? Porque isso já é como se fosse uma afirmação com um ponto de interrogação. A pessoa certa. Não. A pessoa que vai contribuir mais. A pessoa que vai contribuir com a criação disso na minha vida. Né? Então, faça perguntas para abrir as possibilidades. Né? Bom dia, Bruninha. Certo? Então, assim, voltar aqui. Eu pulei a ordem. Sempre que eu faço um script, eu sempre vou seguindo a energia. E aí, quando a gente pede, fazendo perguntas, entendendo a energia por detrás do seu pedido, você tem que tirar o tempo da equação. Tá? Retira o tempo dessa equação. Retira a necessidade de que isso seja para logo. Porque quando você faz um pedido para o universo precisa se reorganizar para que você tenha o que você pediu. Energia é coisa muito rápida. Porém, quando a gente vai para a materialidade, as coisas podem, né, demorar um pouco. Ou não. Mas se você coloca o tempo na jogada, você vai ficar com a energia da ansiedade. É o que o pessoal lá da lei da atração, essas coisas todas aí que não funcionam, diz assim, solta, solta. E as pessoas nunca soltam. Né? É exatamente esse ponto de colocar o tempo na jogada. Se eu pedi pelo eu pedi pelo meu investidor, não chegou ainda. Putz, e agora não tá vindo, e agora eu não sou merecedora, e, sabe o tanto de julgamento que tem, criando barreira para você não receber, sabe? A gente coloca o tempo como bloqueio. Eu sempre gosto de usar a imagem do universo sendo o nosso garçom, né? A gente pede ao universo e aí a gente faz nosso pedido e deixa ele ir, né? O como é com o universo. Eu quero, universo, meu investidor agora, por favor. E aí ele precisa se reorganizar para te dar o que você pediu. Uma hora depois você disse, meu pedido não tá chegando. Não vem mais não, vou desistir disso. E aí você pega o universo, pera, universo, eu pedi um investidor. Mas agora eu só quero cliente mesmo. E aí ele precisa se reorganizar de novo. Aí uma hora depois você diz, não tá chegando. O que foi que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Por que isso não tá acontecendo? Matou o seu pedido. Né? A gente coloca o tempo porque a gente quer controlar. Né? A gente quer controlar aí. Então, tira o tempo da jogada. Né? E tem uma pergunta magnífica para isso. Às vezes a gente pede as coisas e a gente não reconhece que já chegou. E aí a gente pode perguntar, universo, isso aqui precisa de presença. Precisa de presença. Universo, isso é aquilo que eu pedi que está aparecendo de forma diferente do que eu imaginei? Se você está aí com dúvida, né? Isso aqui é o que eu pedi que está aparecendo de forma diferente, né?
Eu vou dar um exemplo meu. Há uns 2 anos atrás, eu quis fazer uma formação que tinha um valor muito alto de cash. E aí, eu disse, fazendo meus pedidos para o universo, e apareceu uma oportunidade aí de forma de pagamento. Só que na minha cabeça, eu estava pedindo para o dinheiro aparecer. E não apareceu exatamente o dinheiro para eu fazer o curso. Apareceu uma oportunidade diferente. E aí eu fiz a pergunta, universo, isso aqui é o que eu pedi que está aparecendo de forma diferente? E aí eu percebi a energia e foi um sim. Por que que não apareceu o dinheiro boom na minha mão? Provavelmente muita crença e ponto de vista sobre isso. Então, ok, apareceu como eu estava aberta a receber. Né? E aí eu fiz a pergunta, né? Esse aqui é o que eu pedi que está aparecendo dessa forma? Ok. E aí você faz a sua escolha. Você vai continuar pedindo ou você vai receber já dessa forma, tá? E sempre vai aparecer diferente. Sempre vai aparecer diferente. Sabe por quê? Porque se aparecer igual como você criou na sua cabecinha que tem que aparecer, aparece cheio das suas limitações, cheio de julgamento. A forma que você acha que as coisas vão aparecer na sua vida, depois do pedido ao universo, é controle e é julgamento, tá? Não é sobre a consciência do que pode aparecer, a consciência do que pode ser diferente. Quando a gente quer controlar como o pedido vai chegar, eu pedi uma alma gêmea, vai aparecer no cavalo branco, sem problema nenhum na vida, uma pessoa já perfeita, do jeitinho que vai encaixar na minha vida. Não, porque isso é cheio de julgamento, cheio de limitação. Aí você não tá recebendo. Você não vai receber o que você pediu, porque você está julgando. E o julgamento impede de você acessar a consciência das infinitas possibilidades. Então, essa pergunta, isso é o que eu pedi que está aparecendo diferente? Te dá a consciência de, mas eu ainda não quero receber isso. Faz um novo pedido. Torna o seu pedido mais claro ainda. E se você, ok, vou receber. E recebe. Vai pra vida. Abraço. Um grande abraço. Certo? Então, assim, tem também a forma do recebimento. Chegou, pediu, chegou. Se não for do jeito que você quer, que você achou que deveria ser, você não recebe. E aí, trabalhar esse recebimento. Porque se você pede, você precisa receber. Se você não reconhece que o seu pedido chegou, sabe como é que você está emanando essa energia para o universo? O universo está se movimentando para entregar o seu pedido. Ele te entregou o melhor que ele pôde com a sua energia. E seu pedido veio, por exemplo, né? Nossa, esse exemplo que eu vou dar talvez seja um ponto de discussão. Mas, por exemplo, você está pedindo por dinheiro, você está pedindo por dinheiro, você está pedindo por dinheiro. A energia base do seu pedido por dinheiro é a escassez. Você quer dinheiro para pagar as suas contas. O seu olho está onde? O seu foco está onde? Nas contas. E aí, o que o universo entendeu? Essa pessoa gosta de conta. Para que ela tenha mais dinheiro, eu vou mandar mais contas para ela. E aí as contas aumentam, 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 aumentam. E o dinheiro, você tem que correr atrás, você tem que correr atrás, você tem que correr atrás. O universo mandou para você o que você pediu. Na energia da escassez, na energia da conta. Pagar as contas. Porque ele entendeu assim, se essa pessoa tiver mais contas, ela vai chutar a bundinha dela para começar a se movimentar para pagar as contas. Porque ela gosta das contas. Percebeu? Então, começa a reconhecer, nossa, pedi isso. Ok.
recebo. E agora, como é que eu posso fazer um pedido diferente? Que pergunta diferente eu posso fazer para ter isso de uma forma diferente? Tá? E assim, a Bruna perguntou como pode elaborar essas perguntas. Precisam ser perguntas que te tragam possibilidades. E eu vou juntar com a pergunta da outra moça lá no grupo. Ela falou a pergunta assim: quando eu pergunto, em qual momento eu consigo a resposta? Sinto te dizer, mas não é sobre resposta. Isso aqui é muito bom. A cara da pessoa controladora, né? Eu quero a resposta, eu quero a resposta. A gente é muito condicionado a fazer perguntas só para ter respostas, né? Mas não é sobre a resposta. Nesse tipo de pergunta, a gente faz a pergunta para abrir portas de possibilidades. Não é sobre resposta, resposta é conclusão, tá? Então, assim, não se trata de chegar a uma resposta. Você não consegue chegar a uma resposta, tá? Você se abre para a resposta chegar. E se você não. Nossa, que consciência! E se a gente não precisasse de resposta? A gente simplesmente fizesse a pergunta, se abre para já receber, sabe? E se você não precisasse de resposta? Resposta é conclusão. Conclusão não tem possibilidade. E conclusão é julgamento, né? Eu vou trazer o exemplo de relacionamentos. Você está num relacionamento difícil com alguém, e aí você conclui, poxa, essa pessoa é uma pessoa difícil. Essa pessoa eu vou ter que terminar o meu casamento. É uma conclusão. Você não fez uma pergunta. Então, para responder a Bruna, nesse exemplo, né, como resposta também a Bruna, qual pergunta fazer? Então, você pode usar exatamente essa pergunta. Que perguntas eu posso fazer aqui para me mostrar possibilidades? Não sabe fazer a pergunta? Não sabe que pergunta fazer? Faz esse tipo de pergunta. Que pergunta eu posso fazer aqui para me trazer possibilidades diferentes? Que possibilidades tem aqui com essa pessoa que eu não estou vendo? Se eu saísse da conclusão aqui com essa pessoa, o que mais seria possível? Como eu posso ter mais facilidade com isso? Como eu posso ter mais facilidade nesse casamento? O que se requer de mim? Que energia eu posso ser para mudar essa situação? Esse tipo de pergunta. Percebe a energia da pergunta? Percebe como são perguntas que vão te empurrar para frente? Não é para chegar a uma resposta, mas pode ser que venham insights, pode ser que venham flashes, pode ser que você comece a perceber o caminho, tá? Ah, um pedido novo quebra a mágica do primeiro, caso ele ainda não tenha sido realizado. Se for sobre a mesma coisa, talvez você só mudou de ideia e tá tudo bem, tá? Talvez você só mudou de ideia e tá tudo bem. Mas volta, né? Talvez assista novamente a live e diz assim, qual é a base desse pedido? Por que eu tô querendo mudar esse pedido? É porque não chegou o outro? É porque realmente aquilo que eu pedi lá não faz mais sentido para mim, eu mudei muito, entendeu? Então, vai destrinchando o seu pedido, entendendo exatamente o que você quer pedir, tá? E começa a perguntar, será que o que eu pedi já não chegou e eu não reconheci? Tá? Aí voltando, não é sobre ter a resposta, tá? Sempre vem da forma que a gente não espera, a resposta sempre vem da forma que a gente não espera, tá? E não se parece com nada. Você simplesmente sabe que é a resposta, tá? Ahn, tá. E aí tem 4 pontos importantes quando a gente fala sobre criação da nossa vida.
né? São as fontes da criação, 4 fontes de criação. Pergunta. Faça uma pergunta. Comece a mudar a situação e acessar o universo de infinitas possibilidades, acessar o universo de livre-arbítrio que você tem disponível para você, fazendo uma pergunta. Universo, como eu posso ter isso na minha vida com total facilidade? Seja lá o que você estiver pedindo. Como eu posso ter mais dinheiro com total facilidade? Como eu posso ter essa casa com total facilidade? Como eu posso ter esse relacionamento com total facilidade? Uma pergunta. A pergunta, ela vai criar múltiplas escolhas. Você faz uma pergunta e você percebe as escolhas. Aí você faz uma escolha. É isso aqui é isso aqui, né? Porque a escolha é reconhecer que você quer algo, certo? Primeiro a pergunta, depois a escolha. Fiz a pergunta e escolhi, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo lá do casamento. O casamento difícil, nanã, faz uma pergunta. Quais possibilidades diferentes aqui tem com essa pessoa? Como eu posso ter mais facilidade com isso? E aí você vê que você tem múltiplas escolhas. E aí você vai naquela que você realmente deseja. Não, eu desejo continuar o casamento. Não, eu desejo finalizar o casamento. Você faz a sua escolha. Quando você faz a sua escolha, você acessa as possibilidades. Imagina como se estivesse abrindo assim, né? Fiz uma pergunta, abriu as escolhas. Fiz uma escolha, abriu as possibilidades. Certo? E aí você vai fazer, e as perguntas continuam, tá? Você vai fazendo mais perguntas. Quando se abre as possibilidades, você vai acessar aquela que é mais expansiva para você. Né? Você vai fazer pergunta e dizer qual é a possibilidade aqui que vai expandir a minha vida. É realmente isso? Não é? E aí você pode voltar e fazer uma nova escolha. E aí você vai direto para a possibilidade. E depois da possibilidade, você pede a contribuição. E a contribuição é com o universo. A contribuição, o universo contribua comigo aqui nessa minha escolha. O universo contribua comigo, me mostra o caminho que eu preciso ser, fazer, receber, perceber aqui. Não faça pergunta com como, não faça pergunta com porquê. Essas perguntas não são expansivas. O universo, como é que eu posso ter isso? Não. O universo, o que se requer para que eu tenha? Com quem eu preciso falar, onde eu preciso ir, que movimento eu faço. E aí tem esse pedido de contribuição para o universo, e ele precisa também que você continue engajado com o seu pedido. Porque ele vai dizer, ela está se movimentando, ela está sendo congruente com o que ela pediu. Né? Por exemplo, eu estou pedindo tô pedindo a viagem. E aí eu vou lá, faço planejamento, olho para onde eu quero ir, faço pesquisas de passagens, faço pesquisas de agências de viagens. E isso é a energia da congruência. Eu estou dizendo para o universo que eu estou realmente querendo isso, eu estou realmente escolhendo isso. Mas eu só jogo o pedido, não faço nada. Não tem congruência. Tá? E aí você continua escolhendo, continua escolhendo, continua escolhendo. E aí vai chegar. Não tem outra possibilidade. Chega. O que você pede, chega. Mas talvez não chega na roupinha que você imaginou. Tá? Então, já estamos encerrando aqui a live. Eu peço que vocês deem um coraçãozinho, façam um comentário se isso fez sentido para vocês. Gerou mais perguntas, também comenta e pergunta. Se você está lá no meu grupo do WhatsApp, pergunta lá, que aí eu posso responder por lá também, certo? Vamos movimentar aqui para entender o que fez sentido para vocês, se eu realmente continuo fazendo esse tipo de conteúdo, tá? Então, assim, quando você pede a contribuição para o universo, você esteja congruente com o que você pedir e você esteja aberto a receber. E começa a se perguntar,
Começa a ter a consciência de quantos pedidos você já fez que já apareceram e você nem reconheceu. Quantos presentes o universo já te deu e você ainda não recebeu. Que chave precisa girar aí dentro de você para você receber mais? Como é que você pode expandir mais o seu receber? E tem uma pergunta deliciosa para quando a gente pede ao universo e fica ansioso porque não está chegando, não está chegando, não está chegando. Se pergunta assim: como eu posso relaxar aqui? Como eu posso relaxar aqui no meu pedido? Tá? Sai do controle, abre o seu receber, reconhece aonde você já teve aquilo que você pediu. Se você fizer essa pergunta, todos os pedidos que eu já fiz para o universo, quantos por cento eu já recebi? Quantos por cento eu já reconheci que recebi? Né? O que não estou disposta a receber hoje, já estava ontem. Eu acho que é o contrário, né? O que eu não estou disposta a receber, o que eu não estava disposta a receber ontem, que eu já posso receber hoje, né? Né? O que eu estou disposta a receber hoje, que eu não estava ontem, é isso mesmo. Exatamente esse tipo de pergunta. Gratidão, Nádia. E querendo saber mais sobre isso, escolham ler o livro Sendo Você Mudando o Mundo. Se não, escolham fazer uma classe de barras de Access, que a gente explora tudo isso com mais tempo, mais detalhes, né? Tem coisa que a gente não fala em live. E enquanto você escolher diferente, criará um resultado diferente. Deixa eu ver aqui as mensagens. Tá. As suas respostas eu vou responder depois lá no privado, tá, Bruninha? Agora eu vou encerrando a live. Gratidão pelo ouvido de vocês. Pessoa aqui toda mazelada, mas eu tô aqui com vocês, contribuindo. Então, eu honro a escolha de vocês escutarem essa live e recebo de vocês o que vocês desejarem entregar para mim. Qualquer coisa. Julgamento, re- re- reconhecimento, tanto faz. Bom, cheiro e a gente se encontra em breve.